O presidente chinês Xi Jinping tem ganhado mais espaço entre as grandes lideranças do mundo, enquanto que Estados Unidos perde força com as decisões que Donald Trump vem tomando. Num cenário de globalização e com problemas em comum entre as nações, a China de Xi Jinping se torna cada dia mais essencial para as soluções do mundo. President directed, so those are big decisions, but to me jobs are very important. Enquanto de um lado do mundo, Donald Trump anuncia que quer uma América melhor e mais forte, com garantias de que o cidadão vai ter emprego de qualidade e salário justo para manter a cultura de consumismo que faz a economia do país crescer. Do outro lado, a China e a garantia de que o cidadão americano possa manter a vida de consumo exagerado. O país mais populoso do mundo, com 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, se firmou ao longo das últimas décadas como a zona industrial do mundo, junto com outros países asiáticos. E o boom industrial no território chinês tem um preço bem mais caro do que o rendimento das divisas internacionais que abastecem o sistema. Cidadãos de dezenas de cidades chinesas se acostumaram a este cenário. A poluição do ar atinge níveis extraordinários no país. Em 2016, o norte da China passou 72 horas coberto por partículas tóxicas. Foi o alerta mais contundente para o governo agir com medidas que tentam conter o avanço do problema. Rodízio de carros, pausas nas construções e interrupções na indústria são algumas das restrições adotadas para tentar equalizar as emissões nocivas à necessidade de geração de riqueza do país. Um purificador de ar gigante foi instalado neste ano em uma zona industrial do país. Mais uma tentativa de melhorar as condições da saúde atmosférica. E a geração de riqueza do país passa obrigatoriamente pelas exportações aos Estados Unidos. O superávit comercial a favor da China é calculado em torno de 347 bilhões de dólares por ano. As relações comerciais entre os dois países é a chave para o modelo de crescimento da segunda maior economia do mundo. Por isso, Donald Trump não tem hesitado em atacar o gigante asiático. Porque apesar das possibilidades negativas para a economia americana, a China parece ter mais chances de se prejudicar em uma guerra comercial. No entanto, ao mesmo tempo, o país liderado por Xi Jinping tem a seu favor a globalização e o repúdio mundial contra as ações protecionistas no cenário do mercado internacional. Prova disso foi a reação imediata de vários governos contra o anúncio de sobretaxa dos Estados Unidos. Isso poderia iniciar um movimento em direção a uma colaboração de outros governos para oferecer à China mercado suficiente para absorver as exportações que venham a ser barradas por sobretaxas nos Estados Unidos. E de maneira geral, o mercado financeiro entende que uma guerra comercial global terminaria sem nenhum vencedor. As análises feitas por entidades como Moody's, Standard & Poor's, Credit Suisse e outras instituições financeiras mostram que se uma guerra comercial verdadeira tiver início, as exportações mundiais sofreriam um aumento de cerca de 27 pontos percentuais nas tarifas. O movimento causaria um efeito de retroalimentação, com cada governo buscando medidas protecionistas mais austeras em relação a outros. Justamente o tipo de política que a economia mundial não suportaria.
Por isso, na visão de órgãos como o FMI e Organização Mundial do Comércio, as aspirações de Donald Trump com seu projeto America First, voltados a atacar a China, podem ser um grave risco para o mundo todo, especialmente para os países mais pobres. E todo esse movimento estratégico iniciado por Donald Trump contra a China ocorre no momento em que o país milenar passa por uma mudança importante no âmbito da política interna. Na China, a política carrega um espectro paradoxal, difícil de ser explicado. O Partido Comunista Chinês é o partido único do país e é o maior do mundo, com quase 90 milhões de membros filiados. Mesmo assim, o país não tem eleições livres. E ainda mais profunda do que essa contradição é o fato de que o principal papel do presidente comunista do país é transformar a China no líder mundial da economia capitalista global. A China comunista se transformou em uma potência capitalista com um poder tão grande que a ameaça é sentida pelos Estados Unidos há vários anos. E Donald Trump se sente na obrigação moral de tentar retomar as rédeas do mundo, já claramente divididas com Xi Jinping. O secretário-geral do Partido Comunista Chinês e presidente da República Popular da China foi eleito o homem mais poderoso do mundo pela revista The Economist em 2017. E as ações de Xi Jinping na China demonstram que esse poder é real. No 19º Congresso do Partido, realizado em outubro de 2017, o líder chinês entrou para a história como o primeiro dirigente da China a ter o nome escrito na Constituição do país ainda em vida, desde o fundador da República Popular da China, Mao Tse-tung, que governou o país de 1949 até morrer em 76. A ação coloca o presidente em pé de igualdade com o fundador do partido e da República, responsável pela Revolução Cultural da China na década de 60. A Constituição do país também foi alterada na Convenção Quinquenal de março, acabando com a limitação de 2 mandatos presidenciais de 5 anos cada um. Isso garante que Xi Jinping possa ter um cargo vitalício. O novo mandato termina em 2022, mas se quiser, ele vai poder continuar sendo o presidente do país. E mais importante do que isso, secretário-geral do partido. Na China, partido e Estado se confundem, se fundem, são quase uma coisa só. E o homem que lidera o partido, lidera o país, lidera o povo, dita a política, a economia e assume a cada dia mais poder no cenário internacional. E Xi Jinping faz a cada decisão o mundo ver quão dependente é da China. Enquanto Donald Trump se nega a manter os Estados Unidos no Acordo de Paris, Xi Jinping garante que o gigante industrial vai cumprir a palavra para reduzir os efeitos da industrialização no país. Em Davos, no começo de 2018, o presidente chinês prometeu aos líderes mundiais que a China vai encabeçar a globalização, que é, segundo ele, uma tendência irreversível para o mundo. Enquanto isso, Donald Trump escancara a importância que vê para os Estados Unidos se fecharem. Xi Jinping garantiu que a política econômica da China vai ser uma salvaguarda para o livre comércio e que o país vai se abrir ainda mais ao mundo. 2018年年会圆满成功，谢谢大家。 Na contraposição do globo, Trump se orgulha de alterar
e até cancelar acordos comerciais internacionais. A escalada de poder de Xi Jinping e da própria China já apontava para o fortalecimento dele como o nome capaz de assumir a liderança mundial. Mas as ações de Donald Trump parecem fazer o caminho ainda mais fácil para uma China que se tornou imprescindível para as soluções que a globalização persegue. Com o maior estoque de moeda estrangeira do mundo, a China segue oferecendo parcerias comerciais que vão ajudar várias regiões do mundo a ter uma economia melhor, algo que se esperava dos Estados Unidos de Trump. Mas dentro da China, o maior estado autoritário do mundo, a sociedade deve viver com cada vez mais controle estatal. Uma consequência natural para o acúmulo de poder. O poder exacerbado de lideranças mundiais, aliás, sempre foi um risco. Ao menos é o que a história comprova. E a influência do líder autoritário Xi Jinping só tende a crescer no mundo em um desdobramento natural de uma ascensão quase forçada pelo vácuo que se começa a perceber com o encolhimento dos Estados Unidos. Encolhimento garantido pelo pretenso protecionismo de Donald Trump. O Realidade em Pauta de hoje fica por aqui. Eu espero você com mais uma reportagem amanhã às 7 da noite pelo horário de Brasília. Até lá!